Vamos compartilhar um pouquinho mais hoje sobre aquela pergunta mais importante da Escritura, a meu ver, que começamos a conversar na semana passada. Eu quero começar hoje, e recomendo inclusive que os irmãos que não ouviram a palavra da semana passada, ouçam, porque o que eu vou falar hoje é uma continuação. Então é importante ouvir a semana passada, que foi o começo dessa conversa. Eu quero começar falando um pouquinho da minha experiência com vocês em relação a este tema. Jesus me alcançou há poucos anos atrás, quando eu tinha 8 anos de idade, exatos 40 anos atrás, quando eu estava numa reunião de crianças, e tinha uma irmã muito querida ministrando a palavra, e ela apresentou para mim e para as crianças que estavam lá a verdade de que Jesus, na cruz, liberta as pessoas de seus pecados. E eu era uma criança de 8 anos de idade com muita convicção de pecado. Eu não sei se tem essa expressão aqui, mas eu não era flor que se cheire. Porque eu era uma criança muito bonitinha aparentemente, assim, muito certinha aparentemente. Mas eu sabia muito bem como fazer as coisas por trás, como não deixar as pessoas saberem dos meus pecados, dos meus erros. E naquele dia, quando ela falou de Jesus que perdoa, que liberta, que transforma as pessoas quando chegam até Ele, eu lembro que eu levantei a mão quando ela fez um apelo, e não era um ambiente muito grande. Eu costumo dizer que eu lembro de toda a cena. Meus filhos já decoraram isso e já estão falando aí, com certeza, por debaixo da máscara, que eu estava debaixo de uma goiabeira. E ali Jesus me alcançou. Mas depois desse dia, vivendo na igreja e em casa com meus pais, aconteceu uma coisa muito ruim comigo. E o que é que foi que aconteceu? Eu fui me acostumando com a vida cristã, mas não a vida cristã no bom sentido. Eu fui me acostumando com as práticas religiosas da vida cristã. E eu fui fazendo as práticas, os cultos, as orações, as liturgias dos cultos, fazendo minhas obrigações religiosas. E chegou um tempo na minha adolescência que eu percebi que a minha fé e a minha prática não eram coerentes. Eu estava crendo em alguma coisa que eu não conseguia viver. Não sei se você se identifica com essa história, sobre algum momento da sua vida, ou sobre até esse momento, mas essa é a minha história. E eu percebi que aquilo que eu acreditava, que eu ouvia os pastores falarem, os irmãos falarem, lia na Bíblia, não era o que eu conseguia viver. E aquilo foi me dando uma aflição muito grande. E eu lembro que aquilo me levou a fazer uma oração, daquelas orações que a gente faz num momento de loucura, num bom momento de loucura, porque você faz uma oração assim, intensa, que tem implicações sérias. E a oração que eu fiz foi: Deus, se você existe, e eu sei que você existe, porque eu não era louco de falar o contrário, tão louco, né? Eu quero saber quem é você. Irmãos, parece que os céus inteiros ouviram a oração, porque todos os céus passaram a trabalhar para me responder aquilo lá. Mas todas as respostas que vinham tinham a ver com a pessoa de Jesus Cristo. E aí eu comecei a ouvir, os nossos pastores estavam passando por uma mudança muito radical daquilo que eles criam, praticavam e queriam que a igreja vivesse. E eu comecei a ouvir uma palavra que colocava o contraponto entre religioso e discípulo de Jesus, entre vida teórica e vida prática. E eu lembro de quando me foi anunciado que Jesus Cristo era o Senhor. E é claro que eu já tinha ouvido essa expressão, já tinha lido isso, mas tem aquele dia que Deus pega a gente e consegue revelar algo, e aquilo transforma a gente de maneira definitiva. E eu lembro que eu ouvi, comecei a ouvir,
irmãos muito preciosos, queridos, ministrarem sobre o senhorio de Cristo. E eu me lembro de um encontro especificamente, em que um irmão muito querido deu uma palavra muito forte, muito cheia de graça e de unção sobre o senhorio de Cristo. E ele soltou uma frase que me libertou. A frase foi a seguinte: você que é controlado pela sua vontade, eu quero anunciar para você que tem um Senhor que pode controlar a sua vontade e te libertar de você mesmo. Irmãos, aquilo para mim foi um negócio tão assustadoramente fantástico, que eu paralisei. Sabe cena de filme quando tudo começa a passar e você fica num ponto só? Eu paralisei diante daquela verdade. E eu lembro que ele terminou de pregar e o pessoal saiu do salão onde estávamos reunidos. E eu fiquei lá, eu me lembro até que eu fiquei fazendo assim com a cabeça e balançando o pé. E eu perguntava, por que ninguém me disse isso antes? Porque naquele dia eu entendi que a minha vontade, quando ela contraria a vontade de Deus, era uma vontade que me aprisionava, que me fazia mal. E eu achava que fazer a minha vontade era ser feliz. Mas na verdade a minha vontade, em muitos momentos, ela contrariava a vontade de Deus. E eu vivia nessa briga e achando que ter uma vontade significava ter que fazer alguma coisa. Oh, Tony, o soberano. Era assim que eu vivia. Mas naquele dia, e daquele dia em diante, o Senhor se revelou a mim. Não sei se eu posso dizer isso, se é uma frase teologicamente correta, mas é como se eu tivesse passado por uma segunda conversão. Então, falar de Jesus como Senhor não é falar de uma teoria, mas é falar de uma experiência libertadora que não é de um dia, de um momento, mas estabelece uma condição maravilhosa na vida da gente. Quem de nós não gostaria de ter um rei, um senhor que estabelece paz? Nós olhamos os nossos governantes de tantas épocas, de tantas histórias, e como é difícil encontrar governantes que realmente trabalham para o bem do seu povo. Porque muitos trabalham para o bem deles mesmos, de seu grupo político. Mas o nosso Senhor Jesus, que é soberano sobre todas as coisas, que é o centro de todas as coisas, Ele trabalha por amor àqueles que são seus. Trabalha para o bem daqueles que são seus. Que coisa maravilhosa. Então, recebê-lo como Senhor, como Rei, como autoridade, significa descansar em seu governo, descansar em sua vontade e deixar Ele nos governar. Isso lhe parece libertador ou lhe parece pesado? Para mim é libertador. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 10, verso 9. E deixa aberta em Romanos. Uau, temos bastante Bíblia de papel ainda no ambiente. Isso é muito bom. Romanos 10, 9 estabelece uma relação muito verdadeira e poderosa entre salvação e senhorio de Cristo. Olha só, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Outra vez. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13. Vamos dizer juntos o verso 13? Todo aquele. 1, 2, 3 já. Todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que é importante entender esta relação? Porque alguns podem pensar que ter Jesus como Salvador é ter Ele como um gênio da lâmpada, que a gente esfrega a lâmpada com 3 orações, 4 cultos poderosos e 5 jejuns, e Ele comete a bondade de nos ceder 3 desejos. Mas não é assim que funciona. Porque se Ele for o meu ajudante e eu for o Senhor, e for nesse termo de que eu peço, eu desejo e Ele faz, os meus desejos e as minhas vontades às vezes são tão más, tão fora do projeto maravilhoso dele. Se fosse assim eu estaria perdido. Mas glória a Deus que não é assim. Na verdade é bem o oposto disso. Ele me salva exercendo o seu senhorio sobre a minha vida. Ele me salva sendo a máxima autoridade. Então Ele diz a vontade dEle e eu me submeto a ela com alegria. Ele me mostra o caminho e eu vou nesse caminho com alegria. Ele me diz o que Ele deseja e eu me envolvo com o que Ele deseja. Isso é ter Jesus como Senhor. Então é importante crer nele como Senhor, como Kyrios, como dissemos semana passada. O correspondente do Senhor é o doulos, o servo, o escravo. E eu me coloco então diante dele, não como alguém que ele me deve, mas como alguém que me deu tanto, me fez tanto, morreu por mim, que a resposta mais óbvia é que eu entregue a minha vida a Ele. Sabe, meus irmãos, Jamê conta uma história interessante, que um determinado país que ele visitou, sistema de governo, monarquia, um dia ele saiu na rua para visitar lugares e tal, e ele percebeu que a maior parte da população estava vestida de amarelo. E ele perguntou, por que a maior parte das pessoas estão vestindo amarelo hoje? E as pessoas responderam, porque hoje é aniversário do rei. E o rei gosta de amarelo. Nunca esqueci disso. Então eu queria perguntar para você nesta manhã. Que tal, ao invés de você brigar com Deus e eu brigar com Deus, pelas coisas que nós gostamos, a gente perguntar para Ele o que é que Ele gosta? Ele é o Senhor. Se Ele gosta de amarelo, é claro que não é disso que eu estou falando exatamente, eu estou usando como figura. Porque tem muitas coisas que Deus nos deu que são próprias da nossa personalidade e não é problema nenhum gostar. Eu gosto de feijoada, da minha esposa, vocês sabem. Mas se você gosta de outro tipo de comida, tudo bem. Mas a questão é quando a nossa vontade e a de Deus são diferentes. Escuta o que eu vou te falar agora. Quando a nossa vontade e a do Senhor Jesus são diferentes, um tem que perder. E o Ministério da Saúde adverte. É melhor que eu perca. Aleluia. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável sempre. Sempre. Romanos 14. Abra agora, por favor. Romanos 14, também, verso 9. Olha o que diz, que texto maravilhoso, verso 9 e 10. Também estabelecendo essa relação entre salvação e senhorio. Foi precisamente, que palavra precisa, não? Foi precisamente para este fim, para esta finalidade, para este propósito, que Cristo morreu e ressuscitou. Antes dos 2 pontos, você já leu, né? Mas se eu perguntasse assim para você, para que Jesus morreu e ressuscitou? Poderíamos dar muitas respostas. Vamos ver a resposta que o apóstolo Paulo dá nesse versículo. Foi para que ele morreu e ressuscitou? Para ser
Senhor, Kyrios, soberano, autoridade, governo, tanto de mortos como de vivos. Olha o verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Desculpa, eu quero ler o 8 e o 9, perdão. Vou ler de novo. Não era o 9 e 10, mas 8 e 9. Porque se vivemos, por favor diga, para quem vivemos? Para o Senhor vivemos. E se morremos? Para o Senhor morremos. Que frase maravilhosa que estabelece com muita simplicidade nosso estilo de vida e o nosso destino. Porque se vivemos, para quem vivemos? Eu vivo para mim mesmo? Vivo para Neilza? Vivo para Davidson e Jennifer? Para quem eu vivo? Eu vivo para o Senhor. E se eu morrer? Está com medo de falar isso? Fale para me ajudar a lembrar. E se eu morrer, morro para quem? Eu morro para Ele, eu vou estar com Ele. Isso é senhorio de Cristo. E aí sim, vamos ao verso 10. Verso 9, desculpa. Pois precisamente para este fim Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de mortos e de vivos. Então o nosso estilo de vida não é viver para nós mesmos, mas é viver para Ele e para aquilo que Ele quer que nós vivamos. Então eu quero de maneira muito prática hoje falar para você sobre 4 pontos de resposta a essa posição de Jesus como Senhor de nossa vida, que tem a ver com o que essa congregação crê, tem a ver com o que nós queremos realizar para Ele, e tem a ver com onde nós queremos chegar como igreja. Primeiro aspecto, ora, se Ele é o Senhor, e a vontade dEle deve ser feita e realizada, Ele está trabalhando para ter um povo nesta terra, para ter a sua igreja, em condição tal que Ele possa voltar, porque tem um desejo na mente do noivo, tem uma vontade no coração do noivo, e a vontade do coração do noivo é encontrar-se com a noiva. Sim ou não? O Senhor é o noivo, e o noivo é o Senhor. Então eu pergunto para os irmãos, se o desejo do noivo é encontrar para si uma igreja preparada para ele, qual deve ser o maior desejo meu e seu? Lembra do rei da Tailândia? Falei o país. Vou repetir a pergunta. Se o maior desejo do noivo é encontrar uma igreja preparada para ele, qual deve ser o meu maior desejo? O seu maior desejo? Responde essa pergunta, por favor. O mesmo, não é? Então todos nós desejamos viver para quê? Para preparar a igreja para a volta de Jesus. Ah, não! Isso é o propósito só dos pastores. Não, porque todos somos noiva, todos somos igreja, todos os que somos igreja, precisamos olhar para o coração do noivo e pensar: amado, o que você deseja? O que você está desejando para nós, para que a gente te corresponda? Então a gente vai se dedicar a isso. Deixa eu te lembrar, que para mim é uma das primeiras figuras de Jesus na Bíblia, mas é um pensamento particular, digamos assim. Quando Deus olha para Adão no Éden, depois de Adão dar nome aos animais e perceber que todo macho tinha sua fêmea, todo par tinha o seu par, e aí Adão estava sozinho, e Deus olha e diz: não é bom que ele esteja só, farei para ele uma ajudadora que ele seja idônea. A palavra idônea pode ser dita também uma noiva que ele corresponda, alguém que seja coerente com ele. E Deus então faz Eva para Adão.
Mas em Efésios capítulo 5, nós vemos o apóstolo Paulo usando a figura de casamento, do que o marido faz, do que a noiva faz, falando a respeito de Cristo e da igreja. Então por isso eu posso dizer que o Pai, o Espírito Santo, eles estão trabalhando para preparar uma auxiliadora, uma ajudadora, alguém que corresponda ao noivo. Por isso que quando a gente fala de preparar a igreja para a volta de Jesus, a primeira coisa que vem em seguida deste fato é: precisamos de uma igreja santa. E por que precisamos de uma igreja santa? Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Desculpa a simplicidade das minhas palavras, mas uma girafa não pode casar com um cachorro, porque não corresponde, não é do mesmo tipo, não é da mesma espécie, não é coerente. A igreja, para casar com o noivo, precisa ser alguém que lhe corresponde. Então, nós, igreja, para casar com o santo, isso lhe provoca desejo? Pois deveria. Eu quero casar com o noivo. Amém? Queremos, igreja? Para isso o Pai, o Espírito e o próprio Cristo trabalham. O projeto eterno de Deus é nos unir definitivamente com Ele nas bodas do Cordeiro. E tudo que está acontecendo até lá é o processo para que isso se realize. Então nós temos que nos envolver nesse processo. Nós temos que nos envolver em tudo que o Senhor Jesus está envolvido, em tudo que o Pai, que o Espírito Santo estão envolvidos. Esse é o projeto da nossa vida. Eu queria que você pensasse agora no seu casamento, na sua profissão, no seu estudo. Tudo o que você faz precisa cooperar para que a igreja esteja preparada para a volta de Jesus. Porque se esse é o projeto do Senhor, é também o projeto dos seus servos. Amém, amados? E se não está assim ainda, nós podemos ajustar, podemos fazer metanoia, arrependimento, mudança de rumo e estabelecer esse como nosso rumo. Amém, amados? Mas a gente com muita facilidade fica muito ensimesmado, voltado para nossos projetos pessoais, momentâneos. Um dos textos para mim que são mais profundos sobre o senhorio de Cristo é Lucas 14, quando Jesus conta uma parábola de um homem que preparou um banquete, convidou pessoas, e quando tudo estava pronto e preparado, ele pediu para um servo chamar os convidados, e os convidados começaram a dizer que tinham motivos para não ir. Lembra dessa parábola? E eles disseram 3 coisas. O primeiro disse: comprei um campo e tenho que ir vê-lo. O outro disse: comprei uma junta de bois, tenho que experimentá-la. E o outro disse: casei, não posso ir. As parábolas de Jesus têm uma exatidão que me impressiona, porque as 3 respostas usam verbos que falam de um envolvimento progressivo: ver, experimentar, casar. Um envolvimento progressivo. Quantas vezes a gente vê alguma coisa que nos chama mais atenção do que o noivo, e a gente não se envolve com isso e diz: ah, Senhor, eu estou muito ocupado para fazer isso que você está falando. E a gente vai experimentando coisas que não são as coisas que ele experimentaria, e isso vai afastando a gente também do propósito. E pior, a gente se envolve e faz alianças que não cooperam com a maior aliança que temos, que é com Ele. E isso vai nos afastando. E aí a gente começa a dizer: não dá, Senhor, porque eu estou ocupado. Não dá, Senhor, porque eu não... E tem uma frase que muitas pessoas usam no mundo, e tem uma aplicação tranquila no nosso meio também, mas ela é uma frase perigosa, que é a seguinte: eu não faço isso porque eu não gosto. Ou eu não faço isso porque eu não me sinto confortável. Eu queria te convidar a fazer outra pergunta. A fazer outra pergunta não, a reagir de outra forma. Senhor, isso te deixa confortável? Você gosta disso? Estou dentro. Conversava com um irmão amado essa semana,
que tem coisas que são difíceis para mim porque não são muito próprias da minha personalidade. Mas Jesus mandou eu fazer. E eu faço. E eu não acho que isso vai me levar para o psicólogo. Isso vai me levar para mais perto dele, porque vai me deixar mais quebrantado, menos focado em mim e mais focado nele. Aqueles caras da parábola, eles foram se envolvendo, e quando chegou a hora, quando tudo estava pronto, eles disseram: não vamos mais. Amados irmãos, igreja querida, povo lindo, não sejamos assim entre nós. Não sejamos entre nós pessoas que Ele convida para algo e a gente diz: estou ocupado, achei uma coisa melhor para fazer. Não sejamos assim. E as pequenas coisas treinam a gente para isso. Por exemplo, quando a gente vem, como Daniel que está ali agora, para limpar o salão para que os outros venham, ele está sendo treinado no senhorio de Cristo, porque ele está fazendo uma coisa que não chama atenção, a não ser agora que eu falei, né? Ele não está no púlpito pregando, ele está ali com uma luvinha, um álcool na mão. Eu não acho que isso seja a coisa mais agradável a fazer, mas ele está fazendo porque o Pai gosta. E do que o Pai gosta? De serviço aos irmãos. Esse é o terceiro ponto. Logo vamos, então, se a igreja tem que ser santa, para ser correspondente ao noivo, essa igreja também tem um estilo de vida, tem um jeito de viver que o apresenta ao mundo. Jesus disse, em João 17, que eles sejam um para que o mundo creia. Então nós vivemos em aliança, nós estamos estudando sobre aliança, nós estamos reavaliando nossas alianças, para nos tornarmos mais comprometidos uns com os outros. Por quê? Porque o nosso jeito de viver, ou ele anuncia Cristo ao mundo, ou ele repele o mundo de nós. Porque tudo é por causa do Senhor. Então se Ele disse que nossa comunhão, nossa unidade, nossa aliança tem a ver com a fé que a gente ajuda os outros a terem, então nós precisamos viver desse jeito. E por que precisamos viver desse jeito? Porque o amado gosta disso. Porque o Senhor gosta disso. E Ele quer isso. Então agora eu não perdoo meus irmãos porque é agradável perdoar. Eu perdoo meus irmãos porque isso glorifica ao Senhor. Então eu ando com pessoas diferentes de mim porque isso é agradável ao Senhor. Eu ando com pessoas de perto e de longe, me esforçando o máximo para ter unidade com muitos irmãos, porque isso é agradável ao Senhor. É interessante em Atos capítulo 2, no finalzinho, quando descreve a igreja que acabou de nascer em Atos 2, descreve como a igreja vivia, e diz que a igreja caía na graça do povo, por causa do estilo de vida dela, tendo comunhão no partir do pão e nas orações, andando de acordo com a palavra que eles eram ensinados, a palavra apostólica, orando em todo o tempo. E aí no finalzinho do texto diz assim: dia a dia acrescentava-lhes o Senhor àqueles que iam sendo salvos. Então o nosso estilo de vida, ele deve ser tal que gera salvação espontaneamente, que não é espontaneamente, é porque o Senhor trabalha no cenário que nós montamos para Ele trabalhar, com o nosso jeito amoroso de lidar uns com os outros, com o nosso jeito gentil de lidar uns com os outros, com o nosso jeito aliançado de lidar uns com os outros. Vivemos não como visitantes temporários, vivemos como família. Eu queria ouvir um amém para isso. Vivemos como família, família do nosso Pai. Se eu concebo Jesus como o gênio da lâmpada, se Ele não me atender o desejo,
eu estou fora. Tem gente assim, não tem? Eu não consigo admitir a frase, por exemplo, vou dar o tempo da igreja. Só tem 2 lugares para você estar, ou na igreja ou no mundo. Se você vai dar um tempo da igreja, você está indo para onde? Só tem império das trevas e reino de Deus. Se vai dar um tempo da igreja, vai para onde? Tem coragem de responder essa pergunta? Ao contrário. Está envolvido com Ele, é estar envolvido uns com os outros. Por isso nós não cremos em igreja que acontece apenas aqui nesse ambiente de cultos dominicais. Nós cremos em igreja que se relaciona, gente ligado, vinculado. Por isso temos os grupos nas casas, que também não são meras reuniões, são pessoas que se amam, amigos que se relacionam e que sujeitam-se mutuamente. Porque nós entendemos que nossa maneira de viver anuncia quem é Jesus para as pessoas. Amém? Amém para essa fé? Aleluia. Por último, a última recomendação de Jesus quando Ele morre, ressuscita e vem estar com os discípulos. Quem se lembra? A última recomendação de Jesus que está em Mateus 28, verso 18. Ide, agora você lembra, né? Ide, fazei discípulos de todas as nações. Preste atenção, por favor, que eu tenho poucos minutos para esta parte. Quando Jesus chama os discípulos e dá esta recomendação, para os discípulos era muito claro o seguinte: façam com outras pessoas o que eu fiz com vocês. Jesus chamou aqueles homens, andou com eles, envolveu-se nos projetos daqueles homens, para trazer aqueles homens para o seu projeto. E aqueles homens andam com Jesus e ficam maravilhados com tudo que lhes foi revelado a respeito dele. E a partir dali, com exceção de Judas para que se cumprisse a profecia, eles dedicam a vida até a morte à causa do seu mestre. Então, fazer discípulos significa gerar pessoas que se envolvem com a causa do mestre. Pessoas que seguem Jesus de verdade. Não pessoas como Tony, aos 8 anos de idade, que achou que tinha passado a ter uma nova religião. Mas pessoas que vão seguir a Ele, mesmo que isso implique em viver e morrer para o Senhor. Mesmo que isso implique em dedicar cada dia a Ele até a morte. Então, fazer discípulos significa gerar o tipo de gente que corresponde ao Mestre Jesus. Fazer discípulos não tem a ver com gerar pessoas que parecem comigo, mas tem a ver com gerar pessoas que parecem com Ele. As pessoas acham, e eu também acho, que meu filho parece muito comigo, mas Deus sabe quanto tempo gasto diante dele em oração para que meu filho pareça com Ele. Porque se meu filho parecer com Ele, ele vai estar seguro. Mas se parecer comigo, não sei. Jesus disse: ide, fazei discípulos. Onde? Onde? De todas as nações. Ele disse em Atos 1, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até... tanto no lugar como outro. Olhem para as pessoas, amem as pessoas como discípulos. Estava num tempo muito precioso compartilhando o presbitério junto com Paulo e Ariadna. E eles estavam nos contando o que eles estão fazendo. Eles estão envolvidos em missões para os povos não alcançados. Deram números que eu não vou lembrar aqui, mas muito grandes, de povos não alcançados. Mas o que mais embarcou naquela conversa foi quando a Ariadna falou assim: irmãos,
Sabe por que nós decidimos largar tudo que a gente estava fazendo e vir para cá? Porque a gente descobriu em Mateus 24:14 que Jesus só volta quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, e a gente quer que ele volte. Então qual é a razão de pregar o evangelho? É o Senhor cumprir o propósito dele. Eu não prego o evangelho para fazer prosélitos, eu não prego o evangelho para aumentar o número de membros, eu prego o evangelho para atender a cor que o rei gosta, porque é da vontade do Senhor. Está escrito em Timóteo, é da vontade do Senhor. Esse texto me impressiona, porque ele diz, é da vontade do Senhor. Deixa eu ler exatamente aqui, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então eu não posso dizer assim, eu não prego o evangelho porque eu não tenho muito jeito para isso. Eu não prego o evangelho porque eu me sinto desconfortável. Eu preciso ir para ele, ele vai resolver isso, amém? Eu posso lhe contar uma experiência pessoal. Eu sou muito pastor, pouquíssimo evangelista. Mas eu cheguei em um momento da minha vida, alguns anos atrás, que eu falei, Jesus, estou cansado desse negócio de ser limitado por mim mesmo. Você pode mudar isso, Senhor? E eu passei a ter paixão por pessoas não convertidas e pregar o evangelho com mais facilidade. Ele resolveu isso. Continue resolvendo, por favor, porque não está resolvido completamente ainda. Mas eu quero que ele resolva. Mas por que eu quero que ele resolva? Porque eu quero estar envolvido com o que ele está envolvido. E está dito aqui, ó, é da vontade do Senhor que quem? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, igreja, todos nós precisamos fazer discípulos. Esse é um chamado geral, é um chamado para quem é discípulo. E o que é um discípulo? É um verdadeiro seguidor de Jesus, que não segue uma religião, mas segue uma pessoa. Amém? Eu queria lhe mostrar um slide, por favor, meu querido Isaac. Porque o que eu acabei de pregar para vocês sobre o senhorio de Cristo é a nossa visão como congregação. Agora eu pergunto, é a visão de quem? Do Senhor, para nós. Então tem que se tornar a visão de quem? Pode responder essa pergunta? É a visão de quem? Do presbitério? Gostei, Ivana, fala aí bem alto o que você falou agora. Minha, é minha visão. E o que é uma visão? É o que eu vejo, é o retrato realizado daquilo que o Senhor deseja. É a coisa pronta, resolvida, isso é visão. Deus se move por isto. Olha só a nossa visão. Nossa? Por que eu estou falando nossa? Porque se é do meu Senhor, é minha. Qual é a nossa visão? Lê essa frase, por favor, bem gostoso, vá. Para deixar os irmãos em casa ouvindo bem. E os irmãos de casa podem ler também. 1, 2, 3, já. Está claro isso? Eu coloquei umas setinhas ali para você perceber que isso, com simplicidade, resume a grandeza desse projeto que estamos envolvidos. Porque é algo que vivemos em relação a Deus, um povo santo, separado, que lhe corresponde, que é como Ele é, o que vai tornar possível o casamento. Algo em relação uns aos outros, a setinha dupla, que é o quê? Aliançado uns com os outros, amigos, comprometidos uns com os outros. E o terceiro aspecto, que vai em direção ao mundo, fazer discípulos entre as nações. Isto é o retrato. Eu me lembro que eu era ainda menino, talvez 19, 20 anos, menino, né, assim. E eu pode vir para a gente adorar depois?
Escute, por favor, não tire sua atenção ainda aqui. Jamei estava reunido com os obreiros lá na igreja que eu pastoreava em Salvador, não era pastor ainda. E ele leu um texto, um parágrafo, alguém leu, não sei se foi ele, que o irmão tinha escrito sobre a visão de Deus para a igreja. Eu lembro onde eu estava, eu lembro até a quantidade de luz que entrava na sala. Que tinha a ver com isso que é como isso que eu preguei para os irmãos hoje, ok? Mas de maneira resumida em um pequeno texto. Quando alguém terminou de ler aquilo, Jesus falou comigo: é nisto que eu quero você. E naquele dia, eu disse: Senhor, eu vou viver minha vida dedicado à igreja do Senhor, para que a tua vontade se realize. Eu queria te convidar, se você me permite, a fazer essa oração hoje. O nosso Rei é o melhor de todos, incomparável. Ele nos convida para se envolver, para nos envolvermos no que Ele está fazendo, não porque Ele precise, porque Ele pode fazer tudo sozinho, mas porque Ele quer a gente perto dEle. Ele nos convida, não porque Ele é um tirano querendo nos obrigar a alguma coisa, não, mas é porque aquilo que Ele está envolvido é a melhor coisa que a gente pode estar envolvido. E Ele permite a gente, na nossa pequenez, estarmos com Ele no que Ele está fazendo. Cada um de nós tem uma parte nisso. Mas você tem uma parte nisso. Cada um de nós tem uma parte nisso. E o que o Senhor quer simplesmente é que a gente diga a Ele: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu me envolvo com a cor que o meu noivo gosta. Podemos orar? Fica de pé um pouquinho. Dá a sua resposta para o Senhor nessa oração. A pergunta é: podemos responder a Ele que vamos nos envolver com aquilo que Ele está envolvido? Mas não é envolver assim, dedicando algum tempo dentre as muitas coisas, é fazendo tudo em nossa vida ser do jeito que Ele gosta, para que de alguma forma a gente contribua para que a visão dEle se cumpra. Uma igreja preparada para recebê-lo, um povo santo, aliançado uns com os outros, que faz discípulos entre as nações. Oremos ao Senhor. Cada um pode orar. É verdade, Senhor, que tem muitas nações por aí. Oh, Senhor, é verdade que tem muitas nações por aí que não te honram como Senhor. Governos que se opõem a ti. Mas tens uma nação na terra. Tens um povo nesta terra, Senhor, que é a tua igreja. E nós nos dobramos diante de ti, Senhor, e dizemos: pode reinar, Jesus. Vem para reinar, Jesus. Queremos preparar a tua vinda, como aquela palavra que recebeu João Batista sobre preparar o caminho para ti. Nós queremos preparar o caminho para ti. Atrai-nos para esse teu desejo. Atrai cada pessoa aqui, Senhor, que às vezes pensa ser insignificante, mas não é, porque o Senhor chamou cada um, deu dons a cada um, para nos integrar em seu plano. Essa é a minha decisão, essa é nossa decisão, Jesus, eleger a Ti, fazer de Ti Senhor de nossa vida, Senhor de nossa vida. E que cada manhã, quando a
gente acordar, sejas o primeiro pensamento. E quando a gente estiver trabalhando, que nada nos apeteça mais do que te honrar naquele dia. E quando estivermos nas escolas, que nenhum convite pareça mais atraente do que o banquete que nos está reservado.